países o mesmo curso e experiências completamente distintas. Oi gente, esse é o meu canal e hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre cursar medicina no Paraguai e na Argentina. No ano de 2025, mais de 1000 pessoas transferiram a faculdade de medicina da Argentina para o Paraguai. E nesse vídeo eu vou contar para vocês a minha experiência de como foi cursar medicina na Argentina e como tá sendo cursar medicina agora no Paraguai. Se você é uma dessas pessoas que tem dúvida de onde cursar medicina, ou se você é uma dessas pessoas que tá pensando em fazer a transferência, esse vídeo é pra você, porque aqui eu vou te contar a minha experiência real. E assim, gente, eu não tô defendendo nenhum país, não vou falar bem da Argentina, não vou falar bem do Paraguai. Vou aqui falar a verdade, falar fato por fato. Contando um pouquinho mais da minha história, eu iniciei fazendo faculdade de medicina na Argentina, em Santo Tomé, que é uma cidade divisa com o Rio Grande do Sul. Pra mim valia super a pena, porque a cidade de Santo Tomé ficava a 3h30 apenas da minha cidade natal, então era muito mais fácil eu ir de carro, voltar todo final de semana pra casa. Também era muito acessível o valor da faculdade naquela época. Eu comecei a faculdade em 2022, fazendo o pré-grado, que era o primeiro ano de medicina. Pra quem não sabe, a faculdade de medicina na Argentina é cerca de 7 anos e a faculdade de medicina no Paraguai são apenas 6 anos. O ano era 2022, então eu optei por fazer o pré-grado em 4 meses. O valor que eu pagava era em torno de uns R$400, porque era o primeiro ano de medicina. Quando eu fui pro segundo ano de medicina, o valor aumentou para R$700 e valia muito a pena porque o meu aluguel era em torno de R$500 e tinha meses que chegava a R$350. Então, teve alguns meses que eu gastava em torno de R$1.500 suprindo tudo, a faculdade de medicina, mais o aluguel, mais as despesas do dia a dia, como alimentação. Eu morava muito perto da faculdade de medicina, então dava pra ir caminhando, não tinha gasto com transporte. Com o passar dos anos, a faculdade acabou ficando um pouquinho mais cara. A inflação da Argentina aumentou muito nesse período, fazendo com que acarretasse no aumento da faculdade e também no valor de todos os aluguéis que estavam lá naquela cidade. Por exemplo, o meu aluguel, no final de 2024, eu tava pagando R$600 e ia subir para R$1.000. E a luz tava pagando em torno de R$600 mensais. A luz, só a luz, gente, tava o valor exorbitante. E assim, eu tenho diversos amigos que fazem a faculdade de medicina agora no Paraguai que também vieram transferidos da Argentina, mas muitos deles vieram transferindo de Buenos Aires. Quem não sabe, a Barcelona, na Argentina, tem 3 sedes. A sede é a sede de La Rioja, a outra sede é a de Santo Tomé e a outra sede é a de Buenos Aires. Muitas pessoas que moravam em Buenos Aires, o principal motivo de transferência para o Paraguai foi o valor dos aluguéis, porque muitos diziam que um monoambiente estava assim mais que R$2.000. Era muito caro tu conseguir ter uma qualidade de vida na Argentina, em Buenos Aires pelo menos, e pagar um valor acessível. Já em Santo, eu acredito que dava sim para ter uma qualidade de vida melhor, só que outro critério que fez com que aumentasse a desistência em Santo Tomé, principalmente, foi por conta da dificuldade. A média de formação de medicina na Argentina é em torno de 10 anos, e tem que levar em consideração isso. A metodologia da Argentina é uma metodologia muito diferente. Eles focam num estudo autodidata. Se você tem essa ideia de ir para a Argentina, você tem que ter essa noção de que você vai chegar lá e você tem que ser uma pessoa autodidata, de sentar a bunda na cadeira e estudar. Eu acho que cada pessoa tem que fazer a lista das coisas, analisar. Eu sou uma pessoa autodidata? Não, então melhor ir para o Paraguai. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar em casa, eu não gosto de ficar o dia inteiro na aula, então eu vou para Argentina porque o Paraguai é muita carga horária. Por exemplo, não me importo muito com isso, eu moro no Rio Grande do Sul e é mais perto para mim ir para Argentina, então vai para Argentina, entendeu? Pequena pausa pro café. Na Argentina, no primeiro ano, eu tinha bastante aula, era quase todos os dias, 4 a 6 horas por dia. Cada aula tinha duração de 2 horas. Entre uma aula e outra, eles davam um intervalo de 5 a 10 minutos para você sair, descansar, tomar uma água, comer uma coisa. Depois, no segundo ano, diminuiu a carga horária de aulas. Eu tinha uma aula teórica online de anatomia, uma aula presencial de anatomia de 2 horas, uma aula online de histologia e uma aula presencial de histo. Então, semanalmente eu tinha 4 horas de aula presencial, 4 horas de aula online e também tinha 2 horas semanais de embriologia ou de genética. Particularmente, eu acho essa carga horária muito pouco. Você tinha que se concentrar nos dias que você não tinha aula em sentar e estudar. Você precisa dominar os assuntos para estar preparado para as provas orais. Quando eu transferi da Argentina para o Paraguai, uma das minhas maiores surpresas foi a carga horária,
porque a carga horária no Paraguai é em torno de 15.000 horas, fora as horas complementares que a gente tem que fazer além das horas que a gente já tá dentro da faculdade. A gente ainda tem que buscar aumentar essas horas com cursos, com ligas acadêmicas, com outras coisas. Eu tava muito acostumada à carga horária da Argentina, que era muito baixa, então eu já tinha se acostumado com essa ideia de estudar em casa. E quando eu fui pro Paraguai, pra mim foi um choque eu ter que ficar na faculdade quase o dia inteiro, das 2 até as 6 da noite. Então, essa foi uma das minhas maiores dificuldades quando eu fui trocar de faculdade. Mas com o tempo você se acostuma e você realmente aprende nesse tempo que você tá na faculdade. Então, às vezes eu ia na aula na Argentina e não aprendia, porque como era pouco tempo de aula, era muito maçante os conteúdos e eu ficava acabando que eu ficava meio perdida. E se eu não tivesse estudado antes de ir pra aula, eu não entendia nada. E no Paraguai eu já não sinto a necessidade de estudar antes de ir pra aula. Eu vou pra aula, aprendo e depois em casa eu acabo revisando ou fazendo flashcards, repassando os conteúdos. Bom, falando sobre o idioma, argentino, o idioma, o espanhol, ele é muito cobrado. Desde o primeiro semestre, desde o primeiro ano de medicina, você já tem que ter essa ideia de que você vai pra lá, você vai cursar a medicina no país deles e você tem que aprender o idioma. Até algumas faculdades já cobram o curso de espanhol antes mesmo de você entrar na faculdade, mas no ano que eu fiz não cobrava, e quando eu entrei na faculdade eles davam um curso de espanhol, né? E pra mim foi super tranquilo aprender espanhol com o curso deles. E também no dia a dia com os argentinos, pra mim foi muito tranquilo aprender o espanhol lá. Até porque era uma coisa que eles cobravam, então eu sempre busquei, assim, todos os livros que eu tinha eram livros em espanhol. Todas as videoaulas que eu assistia, eu sempre buscava assistir videoaula em espanhol. Então não foi difícil pra mim aprender o idioma. Mas quando eu transferi, eu senti um pouco de dificuldade porque o sotaque do espanhol paraguaio é um pouquinho diferente do sotaque do espanhol argentino. No Paraguai, eles acabam não cobrando tanto espanhol, então eu patino um pouco no espanhol paraguaio. O Paraguai tem 2 idiomas, que é o Guarani e também o espanhol. Mas eles acabam falando muito mais em português do que o espanhol. Então, se você tem essa vontade de se forçar a aprender o espanhol, eu diria que a melhor opção é você ir para a Argentina. Eu mesmo, por experiência própria, eu chego nos professores e falo assim: Olá, todo bien? Tengo una duda acá de eso. E o professor me responde em português, não me responde em espanhol. E muitos dos professores que estão na Universidade Central do Paraguai, pelo menos, são professores que têm a vontade de revalidar no Brasil. Então, são professores que têm a vontade de aprender o português para poder revalidar no Brasil. Então, eles acabam falando português para facilitar o teu aprendizado e também para facilitar o aprendizado deles. E também a gente tem que ter essa consciência de que quando a gente vai entrar no internato, no Paraguai você tem a opção de fazer internato no Brasil ou no Paraguai, mas se você vai fazer o internato no Paraguai, você vai atender paraguaios. Então você tem que saber o espanhol para atender o Paraguai e também Guarani, porque muitas pessoas do Paraguai falam muito mais Guarani do que o espanhol em si, né? Vamos falar agora sobre a sistemática das provas. A sistemática das provas no Paraguai é muito semelhante à sistemática de provas no Brasil. Eu tô falando da minha faculdade, que é a Universidade Central do Paraguai. Não sei como funciona em outras universidades, porque tem a UP, tem a Unida, tem a UNADES, tem a Maria Serrana, tem, não sei, mais de 6 faculdades, tem a UMAX também. A P1 vale 20 pontos, a P2 vale 20 pontos também. Depois a gente tem o processo integrado, que é um trabalho que vale 20 pontos, e a final vale 60 pontos. E somando tudo, você tem que ter o valor de 60 pontos para aprovar na matéria. Eu, particularmente, quando transferi de faculdade para o Paraguai, eu não senti muita dificuldade em me adaptar a esse sistema, porque justamente é um sistema muito parecido com o do Brasil. No Brasil a gente tem a média das provas e lá é uma somatória das provas. Então, se eu fui mal na primeira parcial, por exemplo, na primeira eu tirei 15, mas eu quero ficar com um promédio bom, eu vou lá na segunda e tiro 20, e daí eu melhoro meu promédio. Já na Argentina não tinha essa opção, porque na Argentina não era somatória nem promédio, você tem que aprovar todas as provas para poder render a final. Por exemplo, tem a ERA 1, que é a parcial 1, a ERA 2, que é a parcial 2, e a ERA 3, que é a parcial 3. Você tem que aprovar em todas as escritas, depois render todas as orais e aprovar todas para poder estar habilitado para a final. Por exemplo, fui fazer uma prova teórica e não aprovei nessa teórica, mas na outra você tirou 9. Não, gente, não dá para promediar, você tem que aprovar todas para poder render a final. E acaba isso sendo um processo muito mais desgastante, porque, por exemplo, você veio bem todo ano, chega lá no final do ano, você já tá cansado e você não aprova uma ERA, não importa o que você fez o ano todo, se você não aprovou nessa uma ERA, você não tá habilitado para fazer a final. E isso acabava sendo muito desgastante pra mim, por exemplo, porque
eu me esforçava demais, mas às vezes eu não conseguia manter essa constância no meu esforço. Eu chegava no final do ano e eu já não tava aguentando a faculdade, e daí eu acabava não perdendo esse foco, por exemplo, ou indo mal numa prova. Mas assim, sobre os conteúdos, o Paraguai acaba dando um conteúdo muito mais mastigado do que é na Argentina de fato. Por exemplo, o que seria uma era na Argentina, lá no Paraguai é correspondente, por exemplo, a uma final, porque o conteúdo é muito mais mastigado. Lá eles conseguem dividir os conteúdos em semestres, e na Argentina é conteúdo anual. Então acaba sendo muito mais pesado você estudar para uma era na Argentina do que estudar para um semestre no Paraguai. E também quando chega no final do ano, você acaba já estando muito cansado e você tem que estudar o conteúdo do ano todo para render uma final na Argentina. A gente já chega cansado no final do ano, e daí você tem que repassar todos os conteúdos do ano inteiro. Era uma coisa que pra mim pesava demais, e eu acabava chegando no final do ano sem saúde mental para conseguir fazer esse processo. Por a Argentina ter esse processo de aprendizado, onde acaba você revisando mais os conteúdos, se exigindo mais, acaba também que o promédio no Revalida da Argentina é muito maior que o do Paraguai. As pessoas aprovam mais na Argentina, porque as pessoas estão mais preparadas, porque é uma das faculdades que exige mais. Porém, quando você termina no Paraguai, você pode optar também por fazer um curso de revalidação, e no tempo que você estaria tendo dificuldade para aprovar na Argentina, é ao mesmo tempo que você acaba tendo um pouquinho mais de dificuldade para passar no Revalida no final do curso. Eu acredito que nesses critérios dá elas por elas, porque tu perde um pouco de tempo ali tentando passar, tentando aprovar os anos, mas no Paraguai tu acaba perdendo esse tempo na revalidação. Mas também conheço pessoas que passaram de primeira no Paraguai. Nos últimos anos o Paraguai tem aumentado a sua qualificação nessa validação, então cada vez estão melhores os números de aprovados no Revalida pelo Paraguai e pela Universidade Central do Paraguai. Então assim, eu acho que o Revalida não tem que ser um empecilho pro pessoal ir pro Paraguai. Bom, gente, chegamos ao fim do nosso vídeo, e se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo todas as perguntas que vocês mandarem pra mim. E deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, porque daqui pra frente a gente vai gravar mais conteúdos como esse. Isso, gente, beijão, tchau, tchau, fui!